E, deputado, falando agora de uma avaliação mais abrangente, como é que o senhor avalia o governo Lula, né? A gente já está quase na metade do terceiro ano do terceiro mandato. Onde que o senhor vê que o governo Lula acerta e onde que o governo erra? Acho difícil encontrar acertos do governo Lula, tá? E eu não estou dizendo isso só porque eu sou de oposição. Quando você conversa, né? Quando você conversa de bastidor, né? É quando as pessoas falam a verdade, né? E os parlamentares petistas também têm dificuldade de ver grandes acertos do governo quando vão fazer essa autoavaliação, né? Tanto que, eu digo para você, eu tenho dito isso acho que mais ou menos 1 ano e meio, Lula não é candidato. Mentira! E Lula não é candidato porque avalia que vai perder e não quer fechar sua biografia com uma derrota, né? A gente vê agora a disputa interna do PT, né? O próprio Lula endossando o nome do Edinho para a presidência e ainda assim tendo dissidências importantes dentro do partido, com o Lula vivo, presidente da República. Imagine ele fora do cargo, mais afastado da vida pública. Então, o governo está indo tão mal, mas tão mal, que o próprio PT está se esfacelando. E eu acho que nessa disputa para decidir quem vai ser o candidato do PT, Haddad ou Camilo, eu não duvido se uma ala grande do PT derrotada sai do partido e lança seu candidato por outro partido. Mas voltando para a questão do governo Lula. Seria qual partido? Poderia ser um PSB ou PDT, né? Alguém que abrisse as portas, né, para essa ala dissidente do PT. Mesmo porque para fundar um novo, a legislação ficou muito mais difícil do que na época do PSOL, né? Mas eu acho que dois principais problemas do governo Lula, e isso está muito claro em toda pesquisa e toda vez que você anda na rua e conversa com o eleitor: segurança pública e economia, né? Mas as pessoas dão mais responsabilidade sobre a economia para o governo federal até do que segurança pública, né? Então, a economia é o que a gente vê. Primeiro, nós construímos, né, Haddad e Lula construíram um modelo de destruição do orçamento público brasileiro com a PEC da transição e com o arcabouço fiscal, né? Primeiro porque, com a revogação da PEC do teto, você aumentou os gastos obrigatórios, né? E aí a despesa obrigatória passou a ser 92%, que sempre foi alta, mas passou a ser 92% do orçamento. Ou seja, hoje o Lula colocou uma algema em si próprio e ele só pode governar sobre 8% do orçamento. Ele só pode decidir onde é que ele corta, onde é que ele investe em 8% do orçamento. E esse 8% ainda não é 8% real, porque eu preciso descontar aquilo que é obrigatório na prática, como conta de luz, conta de água, aluguel, coisas que não pode deixar, fornecedores, coisas que não pode deixar de pagar, senão paralisa a máquina pública. E esse gasto só vai aumentar. Por quê? Por causa do arcabouço. O arcabouço obriga o governo a gastar a inflação mais 0,6% real em momento de crise, né? Então, assim, nós estamos mal, o país não está funcionando, nós somos obrigados a gastar mais, né? Eu me lembro de uma entrevista da primeira-ministra Margaret Thatcher, depois de sair do poder, falando: como você conseguiu dar um crescimento consistente ali, salvo engano, era 3,3% ao ano durante 10 anos aí no seu governo. Ela falou: onde você aprendeu economia? Ela falou: eu aprendi economia quando eu era criança e ia para a mercearia com a minha mãe, né? Eu sabia que a gente não podia gastar mais do que aquilo que a gente tinha e foi isso que eu fiz no governo. Mas existe uma teoria, existe uma irresponsabilidade travestida de teoria econômica sofisticada que os petistas e a esquerda utilizam para dizer que não, no macro não é assim. A gente imprime moeda, né? A nossa dívida é nacional, então a gente não precisa ter essas preocupações de gastar menos do que a gente arrecada. Nós temos meios para nos defender. O meio para se defender é aumento de imposto ou aumento de inflação. E as duas coisas estão sendo feitas pelo governo. Isso sem falar em todas as manobras para tirar do orçamento o que deveria ser contado no orçamento. Então o governo comemora: olha, temos déficit de 11 bi. Primeiro, como se déficit fosse uma coisa a ser comemorada. Mas aí é o déficit sem crédito extraordinário, sem pagamento de precatório, contando receita do CARF como se fosse recorrente, quando na verdade ele só vai ter naquele ano, nesse ano já não tem mais CARF. Então, negociação, transação tributária da Petrobras, esse ano não tem mais. Então, o governo está sendo esse desastre econômico porque não tem confiança, todo mundo vê a curva da dívida e fala: ó, esse cara está gastando o cartão de crédito todo mês, e aí ele está pagando o mínimo. Eu tô vendo que ele vai gastar mais todos os meses, não só daquilo de juro que ele já precisa me pagar, mas de novas dívidas que ele tá fazendo. É óbvio que eu vou aumentar o juro. E aí o governo fica o Lula fica e o Haddad ficam nessa sinuca de bico, que eu até vou questionar agora. O Galípolo e o Haddad vão para a Comissão de Finanças, né? A nosso pedido.
eu vou questionar, bom, e aí, Galípolo, não era o Campos Neto, né, o responsável pela alta taxa de juros? Né, o Lula não falou que era o Banco Central atuando para sabotar o país? Já teve aí, você presidiu a última reunião com o Campos Neto lá. E você ainda agradeceu ele por dar protagonismo na decisão desse aumento de juros. Depois você presidiu de novo, e só aumentou. E aí? Não era o Banco Central o sabotador? Agora você tem o poder de mudar e salvar esse país. Adota a política lá do Tombini, da Dilma. Vai ser uma maravilha. Olha o que eles fizeram baixando o juro na marretada. A gente viveu uma crise econômica pior do que o da pandemia no governo Dilma com esse tipo de política, né? Com a MP da energia elétrica, depois com o Tombini no Banco Central e por aí vai. Então, assim, é um desastre econômico, tá todo mundo vendo, principalmente puxado, a inflação está sendo principalmente puxada pelos alimentos, e tá todo mundo percebendo isso, e o governo achando que vai resolver isso com a comunicação. O problema é a comunicação. Não, assim, o produto é muito ruim para você comunicar, sabe? Olha, olha, gente, aqui tem um rodízio de picanha com laxante. Mas, gente, não interessa o quanto boa seja a propaganda, ninguém quer comer isso aí. Então Não convence, né, sua avaliação. O produto é muito ruim, e quando a gente olha para a segurança pública, em vez de você ter aquilo que é necessário, aquilo que funciona, que é você modernizar as estruturas de investigação, ter o ciclo completo de polícia, por exemplo, que é assim, só quem tem o modelo de polícia do Brasil é o Brasil e Guiné-Bissau, né? Então, assim, a gente está um pouquinho atrasado em relação ao mundo desenvolvido e ao mundo em desenvolvimento. Em relação a endurecimento de legislação penal, né? Inclusive eu venho propondo, né? Eu sei que é um pouco megalomaníaco, admito, mas um plebiscito para a gente discutir uma nova constituinte e que trate também da opinião da população sobre pena de morte e prisão perpétua. Saiu um estudo excelente, né, de um doutor em economia, especialista em economia do crime, que é o Pérez Chiquida, mostrando que 80% dos presos por crime contra patrimônio não cometeriam crime se houvesse pena de morte ou se houvesse prisão perpétua, né? E 88% não cometeriam se tivesse a pena de morte, prisão perpétua e se a pena fosse aplicada integralmente, né? Ou seja, se não tivesse progressão de regime e nem remissão de pena por qualquer motivo que seja. E aí, falando de remissão de pena, ainda vem o governo e lança, para atender ao estado de coisas inconstitucional do Supremo nos presídios, o plano pena justa, né? E aí você tem a remissão de pena, a diminuição dos dias que o criminoso precisa cumprir na cadeia, sem que ele estude, sem que ele trabalhe, só porque o governo não ofereceu oportunidades para ele estudar ou para ele trabalhar, né? Então, assim, vem o ministro Lewandowski e ainda diz que o judiciário solta porque a polícia prende mal, mas a polícia prende porque ela é obrigada, é flagrante. Se o policial não prende, ele está prevaricando, ele vai fazer o quê? Não existe outra maneira de se agir se não prender. As prisões em que a gente tanto critica que a justiça solta é prisão em flagrante, não é o resultado de grandes investigações complexas. A gente está falando de roubo, de furto, né? A gente está falando de homicídio, às vezes crimes passionais, né? Teve a decisão aí essa semana, acho que foi o segundo juizado ali do júri no Ceará, né, de 3 pessoas que decapitaram, né, uma pessoa, e que o juiz disse que, olha, não existe um elemento contemporâneo aqui que comprove risco à ordem pública, né? Inclusive, nós aprovamos na Câmara dos Deputados um projeto de minha autoria no ano passado que prevê a prisão preventiva obrigatória para quem comete crime hediondo, assalto ou é membro de facção criminosa ou de milícia, né? E está faltando ser aprovado pelo Senado. Mas aí, no sentido contrário, vem o governo e apresenta a tal da PEC da segurança, que, primeiro, tem um monte de coisa inútil, que é basicamente você colocar na Constituição o que está em lei infraconstitucional. Segundo, deixa os estados reféns da União na medida em que, se os estados não obedecem à política penitenciária ou à política geral estabelecida pela União, eles não vão receber repasses dos fundos que passam a ser constitucionalizados de segurança pública e de financiamento para as políticas penitenciárias. Então o governo está fazendo tudo errado. Por isso que, assim, eu tenho uma convicção muito grande de que o PT, a esquerda, perde a eleição em 26. Para quem? Não sei, mas perde. E o senhor é a favor da pena de morte? Eu sou. Eu já fui contra, por acreditar que seria um poder muito grande para se dar ao Estado. Mas hoje eu tenho uma opinião diferente por 2 razões. Primeiro, porque hoje a pena de morte existe para a vítima, né? Primeiro porque hoje a gente vive num estado de guerra civil de 40 mil homicídios ao ano, né? Se a gente soma toda a Europa, o Canadá
E a Rússia não dá o número de homicídios em absoluto que a gente tem no Brasil. Todos os países da Europa, a Rússia e o Canadá. Assim, a gente está comparando o quê? 600 milhões de habitantes com 220 e nós temos mais homicídios do que eles. Então, assim, já existe uma pena de morte, só que ela é aplicada pelo Tribunal do Crime. O que, digamos assim, mitigou essa minha preocupação em relação a decisões arbitrárias ou erradas do judiciário na pena de morte? A gente pode adotar o mesmo sistema que a gente adota hoje para homicídio, para crime doloso contra a vida, que é júri. Funciona muito bem para os homicídios que ocorrem no Brasil, funciona bem nos Estados Unidos e pode ser estendido para todo e qualquer crime que a gente preveja a pena de morte ou a prisão perpétua. Mas o senhor acha que é possível fazer esse debate no Congresso atualmente e avançar e eventualmente o Brasil chegar a ter uma pena de morte, ou é um debate um pouco interditado nesse momento? Não, eu acho sim. Eu estou coletando assinaturas, eu preciso de 171 para convocar o plebiscito. Eu acredito que se a população brasileira for consultada sobre esses dois assuntos, como eu estou propondo, eu chutaria que 80% seria a favor de prisão perpétua e pena de morte. Tendo esse peso popular, eu acho que aí sim nós teríamos clima para discutir a convocação, não é esse Congresso, né? Mesmo porque esse Congresso já foi eleito e não foi eleito para isso. Mas seria um outro Congresso eleito para discutir uma nova Constituinte. Né? Só uma dúvida, o senhor está propondo um plebiscito para a pena de morte antes de uma nova Constituinte? Não. É impossível, né? Sim, é isso que eu queria entender. Isso, não, é cláusula, qualquer pena de... É cláusula pétrea. Isso. Sim, mas a pergunta, ela é feita antes da Constituinte. Isso também não infringe a cláusula pétrea? Não, consultar a opinião da população sobre uma Constituinte, eu acho que, primeiro, o poder constituinte originário, ele é absoluto, né? Não, desculpa, eu acho que eu não fui claro. Não sobre a Constituinte, mas, se eu bem entendi, a pergunta sobre a pena de morte virá na mesma consulta sobre a Constituinte. Isso. Que não vai ter sido ainda respondida, a gente não sabe se haverá ou não uma Constituinte, e aí já se pergunta se haverá ou não pena de morte. Funcionaria isso juridicamente? Ao meu ver, não tem problema nenhum, porque a gente não está estabelecendo a pena. O que a Constituição determina é que não pode haver a pena. Agora, não que nós não podemos fazer plebiscitos para saber a opinião da população sobre, né? E a minha pergunta não é só sobre a pena, é especificamente no âmbito da discussão da Constituinte se a pessoa seria favorável, né? E não alterar, acho que até poderia ter alguma discussão se eu colocasse a pergunta, olha, hoje você seria a favor de uma pena de morte de prisão perpétua? Aí sim, acho que poderia ter alguma discussão sobre a própria pergunta violar já a cláusula pétrea, mas em sendo nesse contexto da Constituinte, acho que não. Uhum. Mas é claro, assim, manobras mirabolantes, né? Qualquer um pode entrar com um mandado de segurança parlamentar e tentar barrar o meu plebiscito por um ministro do Supremo que acha que isso é inconstitucional, apesar de não estar no texto da Constituição, né? Não vai ser nenhuma grande novidade para a gente ver o ministro do Supremo declarar algo inconstitucional sem ter base constitucional para isso. Deputado, se o senhor é contra a PEC da segurança, quais as suas propostas nessa área? Olha, no ano passado, né, a gente aprovou aumento de pena para furto, roubo e receptação, né, que o receptação principalmente é o elo econômico do crime que é pouco penalizado porque não tem violência, não tem grave ameaça, mas a pessoa só rouba e só furta porque ela tem para onde escoar, ela tem quem compre e revende aquilo que é justamente o receptador, né? Então, e a gente teve uma preocupação também de colocar uma pena mínima acima de 4 anos, porque quando a pena é inferior a 4 anos, a pena privativa de liberdade pode ser convertida em restritiva de direitos, ou seja, em vez de ir para a cadeia, você pode entregar a cesta básica ou ouvir palestra, e não é a nossa intenção. A nossa intenção é que o sujeito, de fato, seja preso, né, nesses 3 crimes, com uma qualificadora se houver roubo de infraestrutura essencial para funcionamento de serviços públicos, né, como o caso de iluminação, ferrovias, funcionamento de ônibus, né, se houver um furto de qualquer, ou prejudique qualquer hospital, também tem uma qualificadora para deixar a pena mais dura. Esse projeto foi aprovado na Câmara, no Senado já foi aprovado na CCJ com o senador Efraim e deve ir para plenário até o final do mês.